Olá! E aí, mulher, tudo bem com você? Por aqui tá tudo bem, tudo ótimo, graças a nosso bom Deus. Vamos para mais uma live? Vamos conversar hoje sobre ser uma esposa sábia, a parte 2 da nossa live. Que bom que você tá aqui comigo, que bom que nós vamos continuar esse bate-papo. Seja bem-vinda, Samara. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, ontem nós falamos sobre ser uma esposa sábia, sobre aquela perspectiva da faculdade, do ensino superior, né? De aprender a ler, escrever, fazer contas. Mas hoje a gente vai falar sobre a esposa sábia sobre uma outra perspectiva, tá? Então, já vai se preparando aí e vamos continuar o nosso bate-papo de ontem. Nós estamos numa semana especial, uma semana em que estão abertas as inscrições do processo terapêutico Adulta no Comando. E eu quero ajudar você, mulher, a compreender que ser uma esposa sábia envolve uma mudança de postura. Uma mudança de postura onde você vai colocar a sua adulta para dirigir o carro da sua vida, né? Não a sua criança. Sua criança tá aí querendo ficar no volante, querendo dirigir a sua vida, mas quem precisa vir por comando é a sua versão adulta. E como é que você vai fazer isso? Vamos conversar um pouco mais sobre isso hoje. Olá, Meire, olá, auxiliadora, tudo bem com vocês? Bom dia feliz pra nós, gostei, animada, esposa animada. Sabe, mulher, quando a gente fala em ser uma esposa sábia, e enquanto eu tava pensando aqui, né, vou fazer a segunda live, a parte da continuação, sobre o que eu vou falar. E aí me veio, assim, uma imagem de uma árvore. Eu tava até atendendo uma mulher agora há pouco e a gente tava conversando sobre isso, né? Por que uma árvore? Porque é na árvore que nascem os frutos. Você concorda comigo? Quais são os frutos que você gostaria de colher no seu casamento? Vamos conversar? Vocês que estão aqui comigo agora ao vivo, se puderem escrever, que frutos você gostaria de colher aí no seu casamento? Quais são os frutos que você gostaria de colher aí no seu casamento? Puxei aqui a folha. Admiração, um excelente fruto, hein? Admiração, que mais? Tem um exercício ótimo para aumentar a admiração pelo marido. Aumentar por ele e aumentar a admiração dele por você, né? Sabe, um fruto, paciência, muito bem, paciência é um excelente fruto dentro do casamento. E essa árvore, ela pode ficar muito cheia, né? A conexão dentro do casamento, a intimidade dentro do casamento, o diálogo, né? A comunicação dentro do casamento. Aumentar os momentos de lazer, aumentar ali a troca que existe entre vocês. Que mulher não deseja ser elogiada pelo seu marido? Que mulher não deseja ser reconhecida pelo seu marido? Que mulher que não deseja ser colocada em primeiro lugar, ser prioridade ali para o seu marido, não é mesmo? Então, tem muitos frutos que nós queremos colher do nosso casamento. Então, ter uma sexualidade saudável, prosperar em casal, ter uma conexão mais profunda. Aqui as mulheres falaram, né? A paciência, a confiança. Para muitas mulheres é difícil
desenvolver confiança verdadeira, né? Entrega verdadeira ali dentro do seu casamento. Então, nós poderíamos falar aqui sobre muitos frutos, muitos, uma parceria gostosa, né? Uma cumplicidade profunda. Então, são muitos frutos que nós poderíamos colher nesse casamento. Então, vamos imaginar o casamento como uma árvore. Fiz aqui um desenho. Vamos imaginar o casamento como uma árvore. Então, ele tem vários frutos, né? Vários frutos. Todos esses que a gente falou aqui. Admiração, paciência, conexão, intimidade, parceria, cumplicidade, ser prioridade para o marido, né? Então, vários frutos nesse casamento. Mas aí, onde é que nascem os frutos nessa árvore? Na árvore, só nascem os frutos lá na parte da copa. Na parte da copa. Na parte frondosa da árvore. Essa árvore, ela precisa estar bem saudável para que ela dê frutos. Sabe o que acontece com muitas mulheres? Muitas mulheres. Elas querem colher os frutos do casamento, os frutos da árvore, vivendo, sabe aonde? Quando uma mulher vive na postura infantil, ela não consegue atingir esses frutos. Porque a árvore é alta, né? A árvore é grande. E se essa árvore é alta, é grande, a criança não alcança a árvore. A criança fica aqui na grama. A criança fica na grama. A criança não consegue alcançar os frutos, porque por conta do tamanho, a criança fica na grama. Imagina, deixa eu pegar aqui uma das minhas bonequinhas para representar aqui junto com vocês. Tá vendo? Ó, a árvore é o casamento, os frutos do casamento: paciência, admiração, conexão, intimidade, ser prioridade para o marido, os dois com parceria. Só que a criança não alcança esses frutos porque ela tá aqui, ó, na grama. O que tem ali na grama? Na grama tem tudo que é pequeno. Na grama tem tudo que é pouco. Na grama tem inclusive as ervas daninhas. Sabia disso? Já parou para pensar nisso? Então, quando você está agindo com a sua criança no comando, quando você está agindo no seu casamento da postura infantil, você não consegue alcançar esses frutos. Tudo é pequeno. O que vem para você são as sobras. Então, quando cai ali um fruto do casamento saudável, chega na grama, o que acontece? O fruto apodrece, né? Então, são migalhas da comunicação, migalhas da intimidade, migalhas dessa admiração, migalhas da paciência, migalhas da parceria. Tem um pouco, você fala assim, que a gente até consegue ficar junto um determinado tempo, a gente até consegue ter alguns dias, uma semana ali de intimidade saudável, e de repente isso acaba, isso se esvai, porque você pode estar na postura infantil. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Nessa grama tem também ali as ervas daninhas. O que eu pensei aqui que são essas ervas daninhas? Eu quero trazer essa comparação para você. Essas ervas daninhas são as situações desafiadoras que a gente enfrentou na nossa vida. Os nossos traumas, os nossos bloqueios emocionais, impedem a gente de olhar e usufruir dessa árvore
que pode nos dar muitos frutos. Porque a árvore, ela existe, ela está ali. E os frutos estão ali disponíveis. Só que o que a gente precisa fazer? Escolher ir para a árvore, não escolher ficar na grama. E você, mulher? Você está escolhendo ir para a árvore? Ou você está percebendo que você está escolhendo ficar na grama? Como que eu vou saber essa resposta, Ariane? Olha para os resultados do seu casamento. Como é que está o seu casamento? No seu casamento você está experimentando tudo que uma árvore pode oferecer? Tudo que a vida frondosa pode oferecer? Raízes muito sólidas, um tronco estruturado, frutos saudáveis, uma copa que dá sombra, que dá alegria, descanso, prazer. O seu casamento tá assim, leve, gostoso, prazeroso, com todos esses frutos que a gente falou aqui, né? Admiração, paciência, conexão, intimidade, sexualidade, parceria, você sendo prioridade pro seu marido. Peraí, Ariane, meu casamento não tá assim. Meu casamento tá assim, ó. Eu tô aqui na grama, eu tô presa aqui na grama, no meio das ervas daninhas, e só pego os frutos que caem. Um resto de intimidade, um resto de conexão, um restinho de amor. Quem é que alcança a árvore para pegar os frutos? A adulta ou a criança? Diz aqui para mim. Quem é que alcança os frutos da árvore? A adulta ou a criança? Exatamente. A adulta consegue alcançar os frutos. E aí eu conversei com uma mulher ontem, né, esclarecendo pra ela algumas coisas sobre o processo terapêutico adulta no comando, que estão abertas as inscrições. E aí a gente tava conversando, ela falou assim: Ariane, você vai ensinar a subir todos esses degraus da maturidade? Porque eu fiz uma aula no sábado específica explicando às mulheres como, né, alcançar ali o nível de maturidade onde você é alta, é grande e pega os frutos ali na copa da árvore. Só que eu não preciso ensinar você um por um, porque se você for perceber, ali tem 7 degraus, né? Naquela escada, quem assistiu a aula vai identificar que ali tem 7 degraus. Só que você não precisa aprender os 7. Se você aprender os dois primeiros, você ganha estrutura e força para conseguir desenvolver. Assim como uma árvore, por exemplo, sabe quando a gente compra a árvore, as arvorezinhas, as mudas já enxertadas? Enquanto a árvore tá muito pequenininha, muito sensível, se você replanta ela, é capaz que ela não vingue, né? Quem já tentou aqui plantar uma árvore muito pequenininha, pode ser que ela não cresça, não dê frutos, não avance. Só que quando você já compra uma árvore e já replanta essa árvore já desenvolvida, já cuidada ali daquela base, já com uma estrutura fortalecida, para ela crescer, ela já tem força, ela já tem ali a base. Então, o que eu tô querendo falar pra você aqui? No processo terapêutico adulta no comando, eu vou ensinar você 2 coisas principais. Você cuidar dessa criança interior, identificar quais são as dores dela, aprender a cuidar dessa criança, aprender a dar o limite necessário para essa criança sair do volante da sua vida e vir para o banco de trás e deixar você ir se desenvolver e aprender a ensinar você a aprender como é que você vai organizar a sua relação interna com os seus pais. Essas 2 coisas são necessárias para que você enxerte a sua árvore e consiga crescer, se desenvolver e colher os frutos. Não é necessário você aprender todas as outras coisas. Ariane, você falou aqui na aula
da Adulta no Comando sobre amizades. Eu tenho dificuldade com amizades. Sim, você tem dificuldade com amizade porque a sua criança tá no comando, você tá no amor por Ney, você não teve ali uma boa relação com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Se a gente já olha pra isso, você vai colher os frutos, você vai se desenvolver e aí vai ser automático, natural você conseguir ter uma boa relação com amizades. Vai ser natural, fácil, automático você ter uma boa relação com seu marido. Entende? E ainda coloquei uma seção bônus, né? Bônus assim, eu coloquei 3 passos: cuidado com a criança, organizar a relação com os pais e você olhar para o seu casamento, desenvolver coisas da esposa sábia. Comunicação, submissão, a questão da sexualidade ali, né? Eu vou trazer orientações para vocês nesses quesitos também. Mas isso aqui é como se fosse um bônus, sabe? É o detalhe do fruto. Sabe quando você pega assim, o chá da folha da moreira para poder... Porque a folha também é benéfica. Mas na realidade, a essência, a base, a raiz, o tronco é que ajuda essa árvore a se desenvolver. Você quer os frutos, você quer tudo que tá lá em cima. A comunicação, a conexão, a paciência, a admiração pelo seu marido. Você quer esses frutos. Lá, eu tô com... O que é isso aqui? Passei a canetinha no dedo. Você quer todos aqueles frutos sem desenvolver a árvore. Tá entendendo que a conta não fecha? Tá compreendendo, mulher, que a conta não fecha? Então, para você conseguir alcançar esses frutos, que são todas essas coisas que a gente veio falando até agora, você precisa estar disposta a se desenvolver emocionalmente. Só que sabe o que muitas mulheres enfrentam nesse medo de se desenvolver? O medo de doer. Eu atendo muitas mulheres e eu falo com muitas mulheres e por que eu passei os exercícios lá na semana Adulta do Comando? Lá no grupo tem, no momento, eu acho que nós estamos com 250 mulheres. Dessas 250 que receberam as orientações, 46 responderam o formulário para começar o processo. Quando eu falei assim, vamos começar o processo, para eu ajudar melhor vocês e as necessidades que vocês têm, respondam para mim o formulário. Então, dentro dessas 250, 46 estavam um passo a mais comprometidas e responderam ali o formulário. Dessas 46 que interagiram comigo ali que vieram para aula, vou colocar primeiro no que vieram para aula. Vieram para aula, foram o número mais alto que eu vi lá, enquanto eu não estava com os slides compartilhando, foi 25 ou 27 pessoas, acho que foram 25 pessoas. 25 mulheres ali dispostas a ouvir e a aprender. Depois, gravado, muitas assistiram, né? Mas 25. Dessas 25... nem todas interagiram comigo no privado. Ariane, eu fiz o exercício, pra mim foi assim, eu não consegui fazer o exercício. Mas por que o número foi diminuindo tanto, né? Vamos lá, de 250 para 25, 10% das mulheres tiveram a coragem, de repente, de ir assistir a live, a aula especial, tiveram coragem de fazer os exercícios, tiveram coragem de olhar pra dentro. Porque dói. Olhar para tudo que essa menininha passou aqui, olhar para as coisas que estão impedindo você de desenvolver a árvore e colher os frutos no seu casamento que você tanto deseja, olhar para isso dói. E diante da possibilidade da dor, essa menina se apavora. É consciente isso, Ariane? Eu não pensei nisso. Não é consciente, é tudo inconsciente. Aí sabe o que acontece? Você tem a oportunidade, tem uma oportunidade de fazer praticamente uma terapia gratuita, né? Porque quem participou aí da semana Adulta no Comando e quiser colocar aí nos comentários, pode colocar, por favor. Como é que foi a semana pra você? Como é que foram os exercícios pra você? Mexeu com você internamente?
Eu recebi feedbacks fantásticos das mulheres e eu prometi que para muitas mulheres o que eu ia falar lá dentro da Semana do Comando, os exercícios que eu ia passar, ia ajudar elas a desenvolverem como se fosse um ano de terapia em apenas uma semana. Eu coloquei até lá no grupo um print de uma mulher que falou assim: Ariane, eu nunca tive acesso a esse conteúdo, eu não sabia que as coisas funcionavam desse jeito. Só que aparece essa oportunidade. O que o seu inconsciente vai fazer? Tentar te proteger da dor. Tentando te proteger da dor, ele coloca 1001 coisas pra você. E aí aparecem muitos compromissos, aparecem muitas responsabilidades. Você esquece de abrir o grupo, você abre o grupo e fica com preguiça de ler todas as mensagens que tem lá. Ouvir um áudio de 10 minutos, de 15 minutos, não, é muita coisa, eu não tenho tempo pra isso. Por medo da dor. Só que muitas vezes, pra gente se desenvolver, amadurecer, avançar, crescer uma árvore, né, bonita, frondosa, que o nosso casamento dê frutos e a gente possa colher, vai precisar passar por alguma dor. Essa dor é um desconforto emocional, sabe? Não é uma dor dilacerante, não é desacelerante, né? Dilacerante, não é uma dor dilacerante, não é uma dor que vai te paralisar. É um desconforto, porque você vai olhar para coisas difíceis. Só que é necessário passar por esse desconforto para você avançar. É igual, por exemplo, quando você tá com alguma coisa aí no seu corpo disfuncional que você precisa fazer uma cirurgia. Alguém quer passar por uma cirurgia? Quem é que quer passar por uma cirurgia? Quem é que quer tomar uma anestesia, deitar numa maca, passar ali com um bisturi, com uma intervenção com um médico, passar um período de repouso? Ninguém quer. Mas às vezes, para você continuar vivendo, avançando, com qualidade de vida, aquilo é necessário. Então, diante da possibilidade de crescer, de avançar, de amadurecer, a nossa criança fica com medo. Mas a esposa sábia começa a demonstrar sabedoria quando ela toma o controle da decisão. A esposa sábia começa a demonstrar sabedoria quando ela toma o controle da decisão. Quem está decidindo pela sua vida, mulher? A sua adulta ou a sua criança? Pelas situações que você está experimentando aí, pelos frutos que você está experimentando no seu casamento, as decisões estão sendo tomadas pela sua adulta ou pela sua criança? Vamos pegar aqui uma adulta para você visualizar. A adulta escolhe: eu quero ter uma comunicação aberta no meu casamento. Então, mesmo que eu precise aprender por que a minha comunicação não é saudável, por que eu não sei como me comunicar, por que eu falo e meu marido não entende, por que ele não tem paciência de me ouvir, por que eu falo e ele, como ontem a gente teve a entrevista da Fabi, né? Eu falo e ele é mais calado. E a gente não consegue se entender. Parece que eu falo grego e ele fala troiano. A minha adulta entende isso e fala: eu escolho ter uma comunicação mais saudável, então eu preciso da minha criança com respeito à comunicação. Travou aqui pra mim, mas já voltou. A minha adulta quer colher o fruto da sexualidade saudável dentro do casamento. Mas aí, a minha criança tem muitas dores.
Então, o que a minha adulta quer? Eu quero uma frequência legal na sexualidade do meu casamento. Eu quero que o meu marido se importe com o que eu gosto, com o que eu não gosto. Eu quero que a gente tenha cumplicidade verdadeira dentro do relacionamento. Eu quero me sentir amada durante o dia inteiro, para que quando eu chegar lá de noite ele vier me procurar e eu esteja disposta, animada, contente, com vontade. É isso que a sua adulta quer. É esse fruto que a sua adulta quer colher. Então ela precisa tomar essa decisão. Na hora que ela for agir, essa criança vai despertar dores. Porque essa criança aqui passou por muita coisa. Muita coisa que pode impedir dela ter uma sexualidade saudável. E olha que sexualidade nem é assunto de criança, né? Mas essa criança vem para jogo quando ela se lembra de questões que ela passou lá na infância, das podas emocionais. Ela se lembra, de repente, dos abusos que ela sofreu. Das primeiras experiências sexuais. Entende? Vai doer? Um pouco. Vai passar por um desconforto. Mas se você faz a escolha de colher o fruto, de ter uma sexualidade saudável, você vai precisar passar por esses desconfortos. Eu quero ser a prioridade pro meu marido. Então essa adulta tá tomando as decisões, né? A decisão de ser prioridade. Eu quero ser a prioridade pro meu marido. Eu quero que ele me leve em consideração nas decisões que ele for tomar. Que ele sempre pense em como aquilo vai me afetar. Eu quero isso, eu preciso aprender a me posicionar. E ocupar um lugar de... Como foi que a moça falou ontem pra mim? No áudio. A Ana se alugou um triplex na minha mente. Eu quero ser um triplex na mente do meu marido. Que ele pense em mim o tempo inteiro. Tá. Pra você fazer isso, se essa é a sua escolha, você vai ter que curar as dores dessa criança que se sente insegura, que não se sente merecedora, que se sente invisível, que se esconde, que deixa outras pessoas se posicionarem no seu casamento, tomarem decisões. Entende? Então, se essa adulta não tiver no comando para colher esses frutos, você vai viver ali na grama. Só com o que a grama tem a te oferecer. E o que você quer da vida, mulher? Você quer viver na grama ou você quer colher os frutos do topo da árvore? Diz pra mim. E você que estiver assistindo essa live gravada e quiser também colocar aqui pra mim como é que você se sente, se faz sentido pra você, se você quer colher os frutos da árvore lá no alto, ou se você quer continuar aí com o que sobra na grama, com o que dá pra enxergar aí entre a grama, diz pra mim. Quero continuar colhendo os frutos. Quero colher os frutos, é claro. Topo. O topo da árvore. Ó, tem até arvorezinha subindo aqui. É isso mesmo. Que gostoso, que gostoso. Muito bem, muito bem. Pra isso, mulher, pra gente conseguir estar lá e alcançar os frutos do topo da árvore, nós precisamos avançar e amadurecer. E esposas sábias se desenvolvem emocionalmente. E aí? Você tá pronta? Pronta para fazer essa jornada? Pronta para se desenvolver emocionalmente? Tem uma mulher que tá aqui conosco, presente, que eu vou chamar ela pra gente fazer aqui uma entrevista breve. E você vai ver o quanto que vale a pena a gente se empenhar para se desenvolver e a gente conseguir colher esses frutos. É possível colher esses frutos. Dá para se desenvolver em ser uma esposa sábia e colher excelentes frutos no nosso casamento. Eu vou chamar a Simone para a gente conversar aqui um pouquinho. Simone, o convite é só você aceitar, tá bom? Oba! Dia. Bom dia, tudo bem, Simone? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada. Obrigada, viu, por você ter topado. Imagina.
Um prazer. Um prazer também, Simone. Simone, a gente vai conversar aqui agora um pouquinho e eu quero entender um pouco como é que foi todo esse seu processo, como é que foi toda a sua jornada. Quer dizer, eu sei, né? Eu conheço, mas eu quero que você conte para as mulheres, porque eu tenho certeza que elas vão se familiarizar com a sua história, vão se identificar e elas vão ver que é possível, independente do ponto que a gente esteja, né? É possível a gente avançar e colher esses frutos. Então, eu preparei aqui algumas perguntinhas, fica à vontade para responder do seu jeitinho, tá bom? Tá bom. Simone, diz pra gente, antes de você começar a cuidar da sua criança interior, antes de você começar esse processo de se desenvolver emocionalmente, como é que você se sentia e que dificuldades você vivia no seu casamento? Mary, eu antes eu não me sentia amada pelo meu esposo. Ele tinha dificuldade de demonstrar sentimento, né? Isso me deixava assim frustrada, porque eu não conseguia me sentir amada. E eu tinha dificuldade de ser submissa, eu tinha dificuldade de comunicação com ele, porque com essas frustrações eu não sabia conversar com ele. Às vezes eu usava palavras muito duras, sabe, para falar com ele. Então, isso foi mexendo, né, com o nosso relacionamento, foi caindo na rotina, e realmente estava num momento assim que eu estava me desesperada, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Tem uma hora que a gente se depara com a realidade e diante daquela grama a gente não consegue mais enxergar a saída, né? Que bom que você conseguiu tomar esse choque de realidade, né? Não bom você ter passado por essa situação, mas Uhum. tomar esse choque de realidade, porque isso te impulsionou para fazer uma mudança, né? Conta assim pra gente, teve um momento que você percebeu assim, essas ações que eu tô tendo, essas reações, elas estão vindo da minha criança interior. Você também, durante o seu processo, eu lembro que a gente identificou a questão da simbiose com a sua mãe, a gente identificou algumas questões que você tinha ali com o seu pai. Como é que isso tudo foi determinante no seu processo? Assim, eu só passei a conhecer todos esses fatores quando eu adquiri o workshop Esposa Sábia e Submissa, né? Primeiro. E daí a gente fez aquele exercício, né? Onde você identificou a simbiose com a mãe, né? A relação com o pai ali precisava ser olhada. Depois eu adquiri o workshop Esposa Sábia e Feminina, né? Entrei na mentoria e foi aí que eu me aprofundei ainda mais nesse campo, porque antes eu não conhecia nada, assim, a respeito de simbiose, a respeito da criança interior, né? A respeito de dependência emocional, eram termos que eu realmente não conhecia muito bem. Então foi aí que eu passei a conhecer e aí eu fui me aprofundando mais com a sua ajuda, né? E vendo que realmente eu precisava fazer alguns movimentos para poder mudar aquela situação que eu estava vivendo, né? Foi a partir daí que a gente começou, né, as mudanças. Sua criança estava no comando? Tava no comando. Foi difícil botar ela pro banco de trás, mas com a sua ajuda e todo o conhecimento que fui adquirindo, foi mudando essa situação, graças a Deus. A gente tem umas crianças tinhosas, né, Simone? Uhum. Verdade. Mas mais tinhosa que ela somos nós, adultas determinadas, que a gente fala, peraí, que você tem que me obedecer. Vamos fazer o que eu decido, não o que você decide. É isso aí. Simone, conta pra gente, compartilha com a gente aí dentro do que você se sentir confortável, é claro, né? O que foi que começou a mudar no seu casamento, quando você foi aplicando as sugestões que você foi aprendendo, quando você começou a colocar em prática ali o cuidado com a sua criança, a orientação com a sua criança, a atenção com a sua criança, o que na prática começou a mudar na sua vida? Ah, sim, mudou muita coisa. Muito. Porque antes eu era muito controladora, né? Então eu queria as coisas sempre do meu jeito, ficava emburrada quando eu não conseguia, porque, né, eu queria tudo sempre do meu jeito. E eu não sabia, como eu falei, não sabia conversar com meu marido para conseguir, né? Eu usava palavras muito duras. E aí depois eu fui aprendendo a conversar com ele, né?
Eu fui aprendendo também a deixar ele ser o chefe da família, né, da casa e tomar as decisões. Claro que ele me ouvia, né, a minha opinião, mas se não fosse a minha que ele seguisse, então eu aprendi a deixar ele tomar as decisões, aprendi a me colocar no meu lugar de ajudadora, né, não querer eu tomar a direção. E com isso foi mudando o comportamento dele também, né? Ele foi, os meus movimentos foi melhorando também o comportamento dele. Então eu consegui com isso me sentir amada finalmente, né? E vi que realmente ele me amava, porque ele já me amava, mas eu não enxergava isso, né? E aí eu senti mais o amor dele, o respeito dele por mim. Foi muito bom. O processo ainda está em andamento, né? Ainda estou em processo de amadurecimento, mas até aqui já mudou muita coisa, melhorou muito mesmo. Que legal, que legal. É fantástico ouvir isso, viu, Simone? Parabéns aí pelo seu processo. Você sabe que você falando isso me vem assim um filme na mente, né? Porque imagina, de mulher que não estava sentindo o amor do marido, conscientemente, sei que ele me ama, ele fala que ele me ama, mas eu não sinto isso. Eu não sinto isso lá no profundo. Para uma mulher que, peraí, quando eu cuido de mim, quando eu cuido das minhas emoções, quando eu aprendo a deixar de controlar, quando eu aprendo a deixar a submissão, a chefia da família nas mãos dele, quando eu aprendo a ser submissa de verdade, as vendas caem dos meus olhos, né? A venda ali dessa criança que tá birrenta. Eu cresço, eu começo a ver os frutos. Eu não fico ali só vendo o mato, só vendo a grama. Eu consigo ver o amor do meu marido. Fantástico, fantástico. Sensacional isso. Pronto, terminou a entrevista. Não, porque só isso já é, só isso já é Olha, tudo, né, Simone? sim, verdade. Só E aí isso já é. só incentivo aí as outras mulheres a entrar por esse processo, não vão se arrepender, né? Não tenha medo, não tenha dúvida. Eu tenho certeza, todos aqui que participaram também da mentoria, com certeza se sentiram muito beneficiadas, né? E nenhuma que entrar vai se arrepender, pode ter certeza. Vale a pena, Simone, investir. E assim, nós nem estamos falando de um valor financeiro alto, né? O investimento para entrar na Adulta no Comando é R$ 297. Esse investimento vale a pena para a mulher se desenvolver, amadurecer, avançar, colher frutos no seu casamento? Com certeza, vale muito mais a pena. Até se o valor fosse maior. O preço, né? Disso, como você sempre fala, o valor é muito maior do que o preço. Então, vale a pena, com certeza. Tudo que eu vivi até agora tem valido a pena. E as mulheres que entrarem agora para esse novo processo também, pode ter certeza. Sim, sim. Se você tivesse que resumir, assim, Simone, nessa sua trajetória, tudo que representou para você passar por esse processo, né? Cuidar da sua criança, ajustar sua relação com seus pais, desenvolver essa postura de ser uma esposa mais sábia. Como que você resumiria em uma frase tudo isso pra gente? Em uma frase, eu acho que foi uma virada de chave na minha vida. Foi transformador. Que legal, Simone, parabéns, viu? A Simone, mulheres, eu vou contar um pouquinho, tá bom? Não vou contar da sua vida, só vou contar uma particularidade, porque eu amo isso e você tem muito de mim nesse lugar também. Porque eu falo assim, a gente se atrai por semelhantes, né? Uhum. As mulheres que chegam até mim para passar por processo terapêutico, de alguma forma a nossa história se conecta. E até agora, uma das coisas que me conectou com a Simone é que a Simone ela é muito dedicada nos estudos. Ela comprou um workshop, ela não assiste apenas ali lavando a louça. Ela até pode assistir lavando a louça. Só que depois ela para e ela fala assim: peraí, eu preciso aprender isso daqui de verdade. Aí ela senta, aí ela faz anotação, aí ela anota, ela se dedica a isso, sabe? E eu lembro de quando eu comecei no meu desenvolvimento emocional, antes de fazer curso de. Uhum. Eu não tinha, na época eu não fazia nenhum curso de terapia, mas mesmo as lives gratuitas
que eu assistia, eu anotava. Quando eu entendia valor naquilo que eu estava recebendo, eu fazia anotação. E isso contribuiu demais para o meu processo, porque eu aprendi alguma coisa sobre a criança interior. Deixa eu voltar aqui, como é que faz? Deixa eu entender aqui. Isso ajuda a gente a se desenvolver, o comprometimento, né? Eu sei que vão ter mulheres que vão entrar na luta no comando, que nesse momento, agora, nós estamos no final do ano, né? Dezembro, podem não conseguir se dedicar dessa forma. Então assiste do jeito que você conseguir, lavando a louça, dirigindo, cuidando das crianças, mas assim que possível, você vai ter 1 ano de acesso, 3 meses disponível para eu te dar um suporte. Assim que possível, tira um tempo para se dedicar, para se aprofundar. É ali na anotação, é ali na reflexão, ali na meditação que você vai deixar que esse conteúdo crie raízes e você consiga de fato fazer mudanças. Eu tenho clientes que passaram por processos e não têm os resultados que a Simone, que a Fabi, que esteve aqui ontem com a gente, algumas, né, que estão aqui assistindo a live ao vivo, a Débora, por exemplo. Eu tenho clientes que passaram por todo o processo e não tiveram resultados. O que separa uma mulher da outra? Eu trago essa reflexão para você. Mulheres que desejam ser esposas sábias, adultas que desejam colher os frutos, precisam se dedicar. E a Simone é um exemplo nesse sentido. Obrigada. Obrigada a você também, viu, Simone? Um abração aí para você, para o marido. Desejo tudo de bom para vocês. E a gente continua aí o nosso processo, interagindo. E eu agradeço a confiança no meu trabalho e dou os parabéns para você por toda a sua jornada, viu? Obrigada. Só clicar aí na tela que vai aparecer um xizinho para você sair, tá? Tá, ok. Tchau. Tchau. E aí, mulheres, gostaram de conhecer a história da Simone? Teve aqui um comentário, ó. Uhul, Simone, você é uma esposa inspiradora. É mesmo. É mesmo. E teve um dia que ela teve uma mudança lá no casamento dela, ela mandou mensagem pra mim assim: Ariane, será que isso é efeito? Eu falei assim: será? Será, senhora? Será, senhora, que é? Será que isso é efeito do movimento que eu fiz? Será? Será? Nada é coincidência, não é mesmo? Tudo é evidência. Parabéns, amiga. Pois é, a Simone ela é tão inspiradora, que ela inspira inclusive as amigas para fazerem as mudanças. Ela não se desenvolve sozinha, ela chama as amigas e se desenvolvem junto com ela. É isso mesmo, é isso mesmo. Então é isso. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por vocês estarem aqui. Nós estamos agora com 90% das vagas preenchidas do processo terapêutico adulta no comando, tá? Então, assim que encerrarem as vagas, porque eu sou uma só, não vai ser atendimento em grupo, vai ser um atendimento individual. As aulas vão estar disponíveis, né? Deixa eu explicar direitinho, porque teve mulher que ficou com dúvida. As aulas vão ficar disponíveis na plataforma. Então, na próxima segunda-feira, dia 1º de dezembro, eu vou liberar a primeira aula. Então, vai ficar disponível na plataforma. A mulher que comprar vai assistir, vai compreender os assuntos, vai fazer os exercícios propostos. Daí, durante aquela semana, ela vai poder me mandar mensagem, tirar dúvidas, se aprofundar ali naquele conteúdo. Ariane, fui aplicar a sugestão que você deu para cuidar da minha criança interior. Eu encontrei essa dificuldade, encontrei essa resistência. Eu não entendi como é que faz esse processo. O jeito que você explicou aqui, para mim não ficou muito claro do que eu consegui compreender. Você pode me explicar melhor? Eu vou estar à disposição de explicar para essa mulher individualmente. Não vai ter grupo, tá bom? Não vai ter grupo, não vai ser o mesmo direcionamento de mentoria. É um processo terapêutico, é diferente. Daí, na segunda semana, vai ter a segunda aula. Na terceira semana, vai ter a terceira aula. Ariane, é dezembro, eu tô corrida, eu vou viajar, eu tenho meu tempo de fazer o meu processo. Tá? Tudo bem, você faz no seu tempo. Durante 3 meses, eu vou estar disponível para responder você. Após esses 3 meses, você vai ter 1 ano de gravação. Mas aí, depois desses 3 meses, você já não vai ter mais o meu suporte. Que eu sou uma só.
E como eu sou uma só, eu só consigo atender um número X de mulheres. Esse número X de mulheres, que foi determinado por mim, nós já estamos quase lá. Tem 90% das vagas já preenchidas. Então, se falta alguma coisa, né, para você tomar essa decisão, a decisão de vir colher os frutos aqui no seu casamento, conexão, intimidade, harmonia, satisfação, ser prioridade para o marido, ter mais conexão, mais admiração por ele, vem desenvolver a sua adulta, vem colocar a sua adulta no comando, sai da grama, mulher. Você merece colher os frutos que a vida te dá, você merece usufruir tudo que a vida tem para te oferecer dentro do seu casamento. Hoje, pela manhã, eu estava conversando com uma mulher que vai casar, amanhã a gente vai para um casamento. Eu, Leonardo e a Ana Liz. E aí, a gente conversando, e aí, como é que tá o coração da noivinha, né? Ela falou assim, Ariane, a felicidade está disponível para todo mundo. A gente só precisa acessar. Ela tomou consciência disso, né? A história dela é muito bonita, não vou abrir por aqui, mas a história dela é muito bonita. Ela falou assim, Ariane, a felicidade está disponível. Eu não sou privilegiada por estar acessando essa felicidade. A felicidade está disponível. Mas o que ela precisou fazer e tantas outras mulheres precisam fazer? Decidir. Tomar a decisão de ser uma esposa sábia, de colher esses frutos. E quem toma essa decisão é a adulta, não é a criança. Então, se fizer sentido para você, fazer o investimento de 297 para você já começar 2026 mais madura, colhendo frutos excelentes no seu casamento, vem comigo, me manda uma mensagem que você vai entrar para o time das esposas sábias que estão no comando da sua vida e no seu casamento, tá bom? Um grande abraço para vocês. A partir de agora não tem mais live, só na próxima semana. Eu vou me arrumar as coisas aqui da família pra gente viajar amanhã. Mas vai ser muito bom ter cada uma de vocês aqui comigo, viu? Um beijo, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.